Glória a Jesus, aleluia, essa paz do Senhor, meus irmãos, amém. Como é linda a igreja assim, né, irmãos? A gente gosta de ser humano, né, irmãos? É muito bom estar aqui na casa do papai, amém. Já que estamos em pé, irmãos, por favor, nós vamos ler Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um texto bem conhecido dos irmãos, mas vamos meditar nele. Marcos capítulo 11. Marcos, capítulo 11, é o texto da figueira sem frutos. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Depois, o evangelista Marcos, ele pula para o versículo 20. E vamos seguir, vamos ler a partir depois do 20 ao 24. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Marcos, capítulo 11. Versículos 12 a seguir, diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém. Pode sentar-se, por favor. Também nossas saudações aos nossos irmãos que estão online. Deus te abençoe, todos os irmãos desse Brasil, do mundo, que sempre estão conosco aqui no nosso canal da TV Madureira, em nosso Facebook, em todos os meios de comunicação. Muito obrigado você que está. E meu irmão, se você quiser dar seu like, seu joinha, aí dá seu joinha no nosso YouTube, no nosso canal, para que possamos alcançar mais pessoas com esta poderosa palavra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então, hoje, irmãos, pensar um pouco sobre esse texto. E eu estava lendo hoje cedo, na verdade, eu fiquei pensando no texto, e nosso pastor nos pediu, e eu fiquei... eu dormi pensando, né? Eu disse: Senhor, o que amanhã eu vou falar? O que o Senhor quer? E acordei, e graças a Deus veio a palavra do Senhor ao nosso coração. E eu fiquei vendo nesse texto como Deus nos ensina a ter resultados na vida. Tá? Eu quero que você nesta manhã foque nisto. Como alcançar resultados na vida. É isso que Jesus nos mostra aqui. É interessante, tá? Como ele se desenvolve, tá? E como Jesus nos ensina como é que Deus age, tá? Como é que Deus faz, qual a estrutura da forma de Deus agir para ele conseguir aquilo que ele consegue. E ele nos ensina aqui. E esta manhã eu fiquei pensando e digo, como é bom
sabe? Aqui é gostoso quando a palavra vem e você percebe isso se desenvolvendo e daqui a pouco vai fluindo. Disse assim, veja, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Eu creio que alguns irmãos já devem saber que a figueira, tá? Primeiro ela produz os frutos para depois as folhas. Eu acho interessante esse processo que ela faz. Quando está cheio de folhas, significa que já tem frutos por baixo. Então quando Jesus de longe, ele olha aquela figueira cheio de folhas, ele já pressupõe, tem frutos. Se tem folhas, pela lógica da natureza da figueira, tem frutos. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Ou seja, é uma figueira fingida, né? É uma figueira que apresenta uma aparência, mas não tem o fruto. E o texto diz, não era tempo de figos, tá? Diz assim, deu uma aparência, mas fora do tempo. A aparência é bom, mas tem que ser congruente dentro de todos os pontos, dentro de todos os aspectos, tá? A nossa aparência tem que ter condicência com aquilo que nós somos internamente. Então Jesus disse à figueira, imagina você passando na rua e uma pessoa conversando com a árvore. Parece meio fora, né, irmãos? Meio ilógico. Jesus olha para a figueira e fala com a figueira. Como é que pode? Jesus disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E ele disse de forma que foi audível, porque seus discípulos ouviram isto. Aqui não mostra o que os discípulos pensaram. Mas eu fico pensando, o que será que eles ficaram pensando? Mas Jesus, como que Jesus pode falar com a figueira? Figueira é figueira. E Jesus disse, nunca mais coma fruto de ti. E passando pela manhã, amanhece o dia, viram que a figueira secara. Olha o texto, desde a raiz. Perceba por favor isto. Jesus fala com a figueira seca desde a raiz. Mas disse, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Interessante porque Jesus nos dá um exemplo aqui, de certa forma negativa, uma forma negativa, o exemplo negativo, o ato de amaldiçoar. Mas Jesus faz isso intencionalmente, irmãos, para chamar a atenção, justamente, que poder há em tuas palavras. Como é perigoso você falar. Olha o que está dizendo. Pedro disse, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Há um tremor. Meu Deus, Jesus falou com a figueira e desde as raízes foi secando até a ponta. Olha o que aconteceu. E disse o texto assim, que eles viram que a figueira secara. Pedro está vendo naquele momento que a figueira secou. Agora escuta o que Jesus explica. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Perceba o que Jesus está dizendo. Pedro, você está vendo agora seca essa figueira. Ontem, quando eu falei, eu já vi ela seca. É interessante porque quando diz assim,
Tende fé em Deus. Se você fazer uma análise do texto, você vai perceber que não está dizendo aqui para você acreditar que Deus existe. Tá? Não está dizendo para você acreditar aqui em fé de existência. Quando tende fé em Deus, tá? Está dizendo assim: Pedro, perceba como Deus opera, como Deus age. Siga o modelo de Deus, faça do jeito que Ele faz, haja como Ele age. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus aqui, irmãos, dando um exemplo mais claro para vocês, é como se eu pegasse alguém, eu não jogo, tá, irmãos? Nem futebol, não sei jogar uma bola, né? Mas se eu pegasse um treinador, um profissional, tá? Alguém que conhece, que domina, e ele me ensinasse como chutar a bola para acertar o gol, como fazer, então se eu seguir o modelo que ele me diz, a forma como fazer, como chutar essa bola, eu faria o gol. Jesus está dizendo: tende fé em Deus, perceba como Ele faz, siga a orientação, faz do jeitinho que Ele faz. Porque se você seguir essa orientação do jeito que Ele faz, você vai conseguir fazer o que Ele faz. Tende fé em Deus, e eu quero pensar nisto nesta manhã. Eu quero compreender juntamente com os irmãos como é que Deus opera, como é que Deus faz as coisas acontecer, qual é o modelo de Deus. Porque se você faz conforme Ele faz, não duvidando no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Olha que diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Vamos aprender então nesta manhã, como é que Deus opera, como é que Deus faz as coisas acontecer. Bom, só tendo um exemplo rápido pro apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, diz que Pedro e João subiam ao templo, a hora nona, a hora da oração, e havia um homem que estava sentado à porta do templo chamado Formosa, e este homem estava pedindo esmolas, era paralítico desde o ventre, e pedindo a Pedro e a João uma moeda, uma esmola, Pedro ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho percepção, tá? Perceba o que você tem. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Jesus está imitando Jesus. Aliás, desculpe, Pedro está imitando Jesus. Jesus falou com a figueira. Jesus fala e diz: levanta-te. Pedro disse, aliás, levanta-te. Jesus, ele falou, e também Pedro fala. Não é Pedro, depois vai explicar, que ele faz o milagre. Não é. Ele está seguindo simplesmente o modelo de Jesus. Mais para frente, quando Tabita morre, os irmãos conhecem o texto, não vou citar, não vamos ler, Atos 9:40. Pedro ora, Tabita ressuscita, diz: levanta-te. É um morto, mas ele disse, em Atos 9:34, quando Enéas está enfermo, levanta-te, ele fala. Eu quero dizer, irmãos, até que ponto eu posso crer que a orientação que Deus me dá é a correta? Tende fé em Deus, siga a orientação do jeitinho que Ele te dá. Ele sabe como funciona. Se você seguir a orientação que Ele te diz, você vai conquistar aquilo que Ele tem para você. O sábio Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 24, ele diz assim, vamos ler, tá? Eu quero ler.
Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 24. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus disse: aquele que não duvidar no coração. Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Está falando o que, irmãos? De coração. Está falando de emoção, de sentir. Você tem que aprender a sentir, a vivenciar a palavra, porque dele procedem as fontes de vida. Como é que procede, como é que sai do coração as fontes de vida, os resultados? Versículo 24: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vejamos que Salomão está concordando com Jesus, quando disse Jesus, que é do coração que procede. O que eu falo, no fundo, ele demonstra o que eu creio, o que eu sinto no meu coração. Eu estou querendo dizer para você, que resultados na vida você tem conseguido? Você está gostando dos resultados da vida que você está vivendo? Ou você está pensando: meu Deus, eu preciso melhorar, meu Deus, não está do jeito que eu quero? Então aqui o conselho é: pensa o que você está pensando, o que você está seguindo no teu coração, o que você está enxergando. Agora vamos sim para o processo, tá, irmãos? Isso foi a introdução. Quero falar do processo agora, como que Deus faz. Isaías 46, versículo 9 e 10, nos mostra o primeiro ponto, como Deus age, tá? Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Deus enxerga desde o princípio o fim. É assim que funciona. É assim que você tem que funcionar. Aprenda isto com Deus, por favor. O que você está pedindo? Disse Jesus: aquele que crê e pede, crendo no coração, receberá. Ou seja, é passado. Aprenda a enxergar o resultado final, você já estando aqui no presente. Eu não sei se estou sendo claro, mas eu estou convidando você a imitar Deus. Estou convidando você a fechar teus olhos e de olhos fechados, você enxergar aquilo que você deseja, aquilo que você está pedindo. Porque às vezes de olhos abertos você não consegue, parece que a realidade é mais forte que aquilo que você crê na palavra. Então neste momento, atreva-se a enxergar o resultado, veja o fim desde o princípio. O que você tem pedido? Não estou dizendo somente de você imaginar, eu estou dizendo de você se ver nesta circunstância, você se ver possuindo aquilo que você está pedindo, porque Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Perceba a conjugação verbal aqui, recebestes, está no passado. Jesus está dizendo: quando você orar, você vai orar olhando o futuro e desfrutando o que você vai receber, como se já recebestes. Isso é oração, irmãos. Oração da fé, oração crendo. Eu preciso aprender. Às vezes eu oro, mas eu oro: será que Deus vai me dar? E quando eu digo será, esse é um sentimento negativo que me desanima. Agora ele disse: quando você orar, você vai ver você já
possuindo aquilo que você pediu. E não somente possuindo, mas sentindo a alegria, o prazer, porque você recebeu. Eu vou tomar um exemplo prático, como que Deus faz com Israel. Deuteronômio capítulo 26, versículos 1 e 2. Deus trabalha assim, eu tenho que aprender a trabalhar como Deus trabalha. Como Deus pensa, irmãos, tudo vem daqui, coração, mente. Deuteronômio capítulo 26, versículos 1 a seguir. Lembramos que estamos no deserto, Israel está no deserto. Tá? Eles estão num local que não tem muito externamente a oferecer. Saíram do Egito, estão numa caminhada, são 40 anos de caminhada. E quando demora muito, nós não gostamos muito, né, irmão? Nós não gostamos muito de esperar. 40 anos, meu Deus do céu, né? E não acaba mais essa caminhada. E é normal, o sábio Salomão disse que quando não vem a resposta logo, o coração desanima. E Deus percebe que o povo nessa caminhada está desanimando. Aí Ele trabalha no coração deles. Diz assim, ó: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Entenda, olha o que Deus está falando. Eles estão no deserto e dizem assim: por favor, judeus, por favor, hebreus, vejam-se na terra. Eu quero que vocês se imaginem na terra de Canaã, que te dá, o tempo presente, te dá por herança ao possuí-la e nela habitares. Jesus, o Deus está dizendo: eu quero que você se veja em Canaã, eu quero que você já se veja possuindo a herança, e eu quero que você já se veja habitando nela. Sinta isso, veja isso. E eu quero que você se veja tomando das primícias de todos os frutos do solo. Está dizendo, por favor, imagina você na terra plantando, colhendo. Eu quero que você se veja pegando a colheita da terra, já desfrutando a colheita da terra. E eu quero que você se veja recolhendo isto num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Está dizendo: eu quero que você já se veja fazendo a colheita e já me adorando, me agradecendo pela resposta. Isso é oração. Deus funciona assim. Deus está dizendo: no momento que você se perceber agindo desta forma, em qualquer área da tua vida, seja profissional, seja espiritual, tá? Seja sentimental, em qualquer área, quando você se perceber já desfrutando aquilo que Deus te dá, vai haver aqui um gozo, uma alegria, uma adoração. Então você vai adorar a Deus pelas primícias. Então, primeiro ponto, examine como você está orando. Você está fazendo o que Deus faz, vendo o fim desde o princípio? Você está vendo o resultado? Você consegue ver o resultado? Você consegue sentir o resultado? Você consegue desfrutar o resultado? Desfruta. Parece meia coisa meio fora, né? Por isso que Pedro, quando olhou para a figueira, disse: mestre, secou. Jesus disse: claro que ia secar. Claro que ia secar. Eu falei que ia secar. E para mim já era seco. Não sei por que você está se admirando disso. Eu já vi seco. Porque é assim que funciona. Deus funciona assim. E Deus está nos convidando nesta manhã a nós agirmos por fé e não por vista. A crer no profundo do nosso coração. Primeiro ponto. Então veja o resultado. É claro, Deus mostra aqui Canaã.
Mas existe, se Canaã está aqui, eles estão aqui, existe um espaço entre onde eles estão para chegar em Canaã. Isso é uma realidade. E você vai ver agora, que quando se você conseguir fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer pela palavra, quando você já se sentir vencedor, quando você já se olhar no final do processo que você quer, e você voltar ao teu estado inicial, você vai perceber que você pode planejar agora como fazer daqui para chegar aqui. Vamos ver o texto, Salmo 139, até nosso pastor leu na leitura oficial, eu achei fantástico. Eu estava orando a Deus, né? Senhor, confirma a tua palavra. A gente sempre é assim, né, irmãos? A gente tem medo de trazer algo que não é de Deus. Eu estava orando, Senhor, fala por favor, de alguma forma, confirma. E o pastor leu e graças a Deus confirmou a sua palavra, pelo menos para o meu coração. Salmo 139, versículo 16, escuta. Os teus olhos me viram ainda, no meu texto diz assim, a substância ainda informe. Sem forma. Deus me viu no ventre da minha mãe sem forma. E no teu livro foram escritos todos os dias. Todos os meus dias. Na tradução que o pastor leu, é dia a dia. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Olha só, irmãos. Quando você estava na barriga da mamãe, quando você ainda não tinha forma, Deus olhou para você e já planejou toda a tua vida de sucesso. Desde o princípio, Ele planejou o fim. Dia a dia, cada detalhe. Vamos aprender com Deus? Você quer chegar aqui, onde você consegue enxergar, você consegue sentir, você consegue ver o resultado que você quer, mas não é sonhar. Eu não estou falando aqui, irmãos, aquela jargão às vezes que as pessoas usam, né? Você vai declarar. Não estou dizendo aqui para você fazer simplesmente uma declaração de pensamento positivo. Eu estou dizendo para você compreender como Deus age, como Deus pensa, como Deus trabalha, a estrutura de Deus. Deus disse: você vai ter um objetivo claro. Mas também quando você está aqui, você vai planejar cada dia como que vai fazer para conquistar isso. Não é só sonhar, é você acordar para viver o sonho, para você planejar. Qual é a minha agenda? O que eu vou priorizar? Se eu quero chegar aqui, o que eu tenho que fazer no dia a dia? Porque Deus planejou assim a minha vida. No teu livro estão escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito está e determinado. Aleluias. Quando nenhum deles sabia. Olha só, irmãos, como é lindo isto. Se nós conseguirmos, irmãos, eu sei que não é muito fácil, tá, irmãos? Estou falando, mas eu tenho também minhas dificuldades de planejamento. Eu sei que não é fácil. Isso é um exercício contínuo. Eu tenho que aprender a seguir a orientação de Deus. Então, nós temos que nos planejar, nós temos que ter uma agenda de prioridades. O que é que você quer conquistar? Eu não sei o que você quer conquistar. Mas isto vai funcionar, tenho certeza absoluta, porque é a forma que Deus funciona. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ser rápidos. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, você vai ver algo que Deus planejou. Eu li um texto de Salmos, quando ele fala do planejamento individual. Efésios 1, versículo 4, fala do planejamento da igreja. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus sempre trabalha assim, irmãos. Antes da fundação do mundo, Ele já enxergou você aqui. Aleluias. Ele já viu você, já planejou para que você estivesse aqui. Antes da fundação do mundo, não é por acaso, tá? Existe um planejamento. E mais, hoje de manhã na IBD, nós vimos, tá? Eu vou fazer uma conexão, quem conseguiu assistir a IBD, nós vimos que a cada dia que Deus vai criando, diz assim, e Deus viu que era bom. Ou seja, a cada passo que você dá, nas ações que você tem para conquistar teu objetivo, avalie a cada período. Não deixe para avaliar no final. O próprio Deus faz isso. Deus, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, opa, dá uma paradinha. Deus olha e viu Deus que era bom. Eu fico pensando, como é que Deus pode fazer uma verificação daquilo que Ele está fazendo? Ele é Deus, Ele é perfeito, mas Ele nos está ensinando. Faz, mas tenha cuidado de revisar aquilo que você faz. Não deixe para o final. E de novo, e Deus vai começando a criar de novo. E Deus viu que era bom. E de novo Ele começa no processo da criação. E de novo verifica. E Deus viu que era bom. Mas será que é possível que Deus vai fazendo e algo vai dar errado, algo vai faltar? Num dia da criação, Deus cria. E aí Deus viu que não era bom. Olha só. É Deus fazendo, irmãos. O próprio Deus vê, opa, calma aí, está faltando um detalhe aqui. Viu Deus que não era bom. Talvez você, em algum momento da tua vida, algo que você planejou, não deu certo. E aí? Se não deu certo, quer dizer que você é um fracasso? Só porque não deu certo, quer dizer que você não tem potencialidades para fazer a coisa certa? Só porque não deu certo, será que você não presta para nada? Não, não é assim. Deus viu que não era bom, faltou algo, né? Vocês sabem, né? Deus viu que não era bom que o homem fique só. Aí Deus fez algo que está faltando, uma esposa para ele, uma mulher para ele. Percebe, irmãos, que Deus, Ele vê sua criação. Eu quero que você entenda este planejamento e a forma que Deus avalia. Eu quero que você enxergue isto, tá? O que você fizer na vida, não enxergue, não avalie de forma negativa. Aquilo que você faz, não olha focando os pontos negativos. Nossa, olha só, não presta. Nossa, eu não sei fazer mesmo. Bem que minha mãe disse que eu não ia conseguir. Bem que meu pai falou que eu não ia dar nada na vida. Nossa, é assim. Com todo mundo acontece com minha família. Minha família é assim mesmo, ninguém consegue. É sempre assim. Somos, sei lá. É uma avaliação negativa. Não, olha, vê o resultado que você já conseguiu. Dá para melhorar? Melhora. Deus fez isso. Você é melhor que Deus? Será que você não pode melhorar algo que você já fez? Eu estou pregando, irmãos. Tá? Ninguém está vendo meus bolsos, tá? Nem vou mostrar. Meus bolsos, se eu fosse avaliar do ponto de vista negativo, está uma vergonha aqui. Cheio de rabiscos. Porque não deu tempo de eu digitar bonitinho. Eu gosto de digitar no computador, tá? Mas não importa como que está. Importa que eu estou conseguindo transmitir para vocês aquilo que Deus me passou para transmitir. Importa o resultado que você está tendo, que estamos entendendo. Aleluias.
Como Deus faz? Jesus disse para Pedro: Pedro, tende fé em Deus. Aprenda a seguir as orientações de Deus. Perceba como Deus trabalha. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Mais uma vez, já terminando, tá, irmãos? Por favor, quando você pedir algo, não só peça com a mente, com o racional. Peça a ponto de você enxergar aquilo que você está pedindo e sentir aqui no coração, no profundo do coração. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Se você crê que vai se fazer, assim será com Ele. Por isso vos digo que tudo quanto oração pedirdes, crede que recebestes. Aleluias. Creia que você a recebeu. Sinta que você a recebeu. Adore a Deus pela resposta. Comporte-se como se você já tivesse recebido a bênção. Olha só, irmãos, o que eu estou dizendo, tá? Se você conseguir ver que Deus já te respondeu. Vamos fazer uma coisa, irmãos. Pensa, por favor. Se Deus tivesse dado para você aquele emprego que você quer, se Deus já tivesse dado aquilo que você está pedindo, aquela casa que você está pedindo, algo que você está pedindo, eu não sei o que você está pedindo, mas se Deus já te tivesse dado, como você se sentiria? Como você reagiria? É isso que está dizendo. Por favor, sinta. Se você está pedindo a Deus, sinta que Ele já te deu. Perceba isso. Quando você sente que Deus já te recebeu, o que você faria se Deus já tivesse dado aquilo que você está pedindo? Você não adoraria a Deus? Você não agradeceria a Deus? Se você está recebendo aquilo que Deus te quer dar e você pediu e você vai ter, como você se comportaria? Você comportaria de cabeça baixa? Deus não gosta de mim mesmo, Deus não. Você ficaria murmurando ou seria outro o teu comportamento? Jesus está dizendo: por isso vos digo que tudo em oração pedirdes, crede que recebestes. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus tem o melhor para você. Só que aprenda a viver desse formato. Resumindo, veja o objetivo que você quer, já veja como um resultado realizado. Depois, somente depois que você perceber que isto que você já conquistou, você sentiu isto, somente aí comece a planejar. Planeje os detalhes, revise os detalhes e conquiste aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, pastor.